Então vamos lá, voltando para cá. Grécia Antiga, período clássico. Né? A primeira parte já foi, agora a segunda parte que vamos abordar sobre a questão do período clássico, período helenístico e um conceito ali de filosofia, tá bom? Então essas duas partes você pode ver com calma, ver um depois a outra. Vai ter muito tempo aí para você resolver as questões. As questões estão relacionadas a esses temas aqui, beleza? Então, vamos nessa. Período clássico, né? É marcado pelo quê? Claro, período marcado por guerras, velho. As guerras aí, essas guerras aqui, vou passar logo uma seta pra cá. Guerras médicas ou pésicas e a guerra do Peloponeso, beleza? Até vai combinar no domínio da Macedônia, que vai iniciar o período helenístico. Mas também foi o período de desenvolvimento da democracia em Atenas, marcado pela crise do mundo grego, né, que vai ter uma crise, que vai ter uma dominação de outro povo. A ascensão do pensamento filosófico com Sócrates, Platão e Aristóteles, né, e as guerras e os conflitos que nós vamos ver. Então, o primeiro ponto aqui nós vamos analisar a sociedade grega na perspectiva da filosofia, beleza? Então, a filosofia grega ela é dividida em praticamente antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Tem um período pré-socrático. O período pré-socrático, os filósofos, eles eram sofistas, praticamente. Nem todos eram sofistas, mas enfim. Quem dominava o início na história da Grécia, a filosofia, eram os sofistas. Vamos analisar aqui nesse slide aqui as ideias, né? Sofistas eram pensadores considerados pré-socráticos e também os primeiros professores da antiguidade. Eles eram professores, tutores, cobravam para dar aula, para ensinar o conhecimento, se achavam o dominador do conhecimento, que sabiam de tudo e conheciam de tudo. O Sócrates mesmo era um questionador dessa equipe de maneira brutal. Ele questionava absurdamente os pensadores desse período, os sofistas, né? Enfim, aqui, ó. Se consideravam dominadores do conhecimento, não aceitavam o conceito metafísico, que é além deles, né? Conceito além materialista. Sua principal arma era a retórica, que era muito comum em Atenas isso, o uso da retórica, que era o poder da argumentação. Eles manipulavam suas argumentações de acordo com a situação, né? E tem até o Protágoras aqui, né? O homem de todas as coisas, uma frase que eu coloquei. Mas enfim, eles eram voltados, a ideia deles era voltada para a retórica, para discutir, eram professores, os primeiros professores da época, beleza? Então avançando aqui. Alguns pensadores pré-socráticos, antes de Sócrates, o período pré-socrático, o pensamento filosófico era a filosofia da natureza. Eles se preocupavam com as coisas, com as forças, com os elementos de natureza. E uma preocupação deles, eu vi até isso no Mundo de Sofia, interessante, que eles estão procurando um elemento que eles chamam de physis. Physis é o elemento que dá origem, que é a origem das coisas, é o elemento essencial que dá origem a tudo. E alguns pensadores pré-socráticos se atreveram a tentar dizer o que era a physis. Vou tentar mostrar alguns para vocês, né? Por exemplo, Anaximenes, por exemplo, aqui. O ar é a base de tudo. Para ele, o ar é o elemento da natureza que é a essência para tudo, né? Sem o ar, nada funciona. Tales de Mileto, a água. Heráclito, o fogo. Vamos ver aqui. Empédocles, né, os quatro elementos, a fusão dos quatro elementos, um em cada proporção. Demócrito, né, ele chegou próximo, achei interessante, a teoria do átomo, né, a teoria atômica, que o átomo existe um elemento menor que tudo e tal, que compõe todas as coisas. Isso é muito interessante. E Pitágoras, o número é a representação e define todas as coisas. Então, os primeiros filósofos pré-socráticos, eles tinham um conceito, o pensamento de que a natureza, eles se preocupavam com as coisas da natureza, a origem das coisas, beleza? Avançando. Esse período é considerado o período da ascensão da complexidade do pensamento e filosofia humana. Beleza, vamos avançar, né? Sócrates surge nesse cenário, Sócrates aparece nessa perspectiva aí na Grécia Antiga, e ele surge como um grande questionador dos sofistas. Sócrates era um bêbado, bebia pra caramba, ficava nas praças, na praça pública, discutindo com adolescentes, com crianças, conversando sobre filosofia. E ele era um cara que, na época, inclusive, ele foi condenado à morte por pedofilia. Foi condenado à morte por corromper a juventude
e por negar a existência dos deuses. Embora que ele não era um ateu, mas ele se considerava, tipo, rezar não leva a nada, não vai resolver nada. Ele não era o ateu da época, né? Mas ele corrompia a juventude e ele era um pederasta. Ele gostava de fazer sexo com crianças. Se fosse hoje, ele seria condenado à prisão por isso aí. Mas porque naquela época era muito comum. A questão da homossexualidade era algo realmente muito peculiar. É engraçado ver que no filme Troia, o Aquiles, por exemplo, ele tinha um namorado. Alexandre o Grande, que vamos conhecer, deitava-se com os soldados que iam com ele para a guerra. Então, a homossexualidade, o amor platônico, como dizem na época, o amor por admiração, essas coisas rolavam muito entre os homens. Os homens se amavam uns aos outros, né? Interessante isso. Mas enfim, Sócrates ele foi um cara que negou o conhecimento finito. O conhecimento não tem um limite, ele é infinito. Tanto que ele profetiza, ele argumenta isso em uma frase. Só sei que nada sei. E nessa frase, vai até o oráculo de Delfos. E no oráculo de Delfos, tem até uma máxima lá, né? Uma máxima socrática, né? Conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, nesse oráculo, pergunta-se quem é o homem mais inteligente da Grécia, do mundo, na Grécia do mundo. Aí o oráculo responde, é Sócrates. Por quê, Sócrates? Porque eu, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada, ou só sei que nada sei. Basicamente, esse conceito aí, socrático surge, aparece praticamente como a negação do conhecimento máximo, né? Porque ele conversava com as outras pessoas, ele dialogava com os outros seres, e essas outras pessoas, doutores, conhecedores da lei na Grécia, eles se achavam dominadores do saber, que conheciam de tudo. E quando Sócrates começava a conversar com essas pessoas, sentia deles a arrogância e não conheciam absolutamente nada, ele ficava triste. Então Sócrates sabia realmente que o conhecimento não tinha um limite, que não havia um conhecimento finito, mas sim infinito. Daí só sei que nada sei, beleza? Então Sócrates usava uma expressão, uma técnica, né? Quando dialogava com as pessoas, ele perturbava a galera, ele usava maiêutica, ele começava um diálogo, tipo, sem saber de nada, ia, né, fazendo perguntas, e o cara ia falando, ele fazia uma pergunta em cima daquilo que o cara falava, e a partir daí ele criava sua argumentação, sua dialética, né? Sua argumentação baseada na questão da dialética, que era mais ou menos assim, tem a tese, o conceito de tese, tem a antitese ou a antítese, ambos, o conflito das duas gera a síntese, né? Então essa dialética, esse confronto de ideias lá e cá faz com que surja uma ideia mais completa. Então essa era a técnica usada por Sócrates, né? Sócrates ele não escreveu nada, não há certeza se ele realmente existiu, pode ser uma invenção da cabeça de Platão e de Xenofontes, teve outro escritor que falou sobre ele também, mas praticamente ele não deixou nada escrito, e quem escreveu sobre ele foram seus discípulos, beleza? Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude e negar a existência dos deuses, acabou sendo preso. Platão foi o seu advogado de defesa, mas não deu pra nada, porque, meu irmão, era uma coisa muito absurda pra época, hoje nem tanto, hoje ainda bem que não é, porque senão tava lascado, mas negar a existência dos deuses na época seria basicamente uma coisa absurda para a sociedade grega. Absurda. A galera levava isso ao pé da letra e tinha que matar. Era condenado à morte. Desafiar os deuses era condenação à morte. Então, essa era a perspectiva do mundo antigo e, claro, coitado do Sócrates, acabou sendo condenado à morte. Essa é a cena da morte dele. Deixa eu ampliar aqui. Ele tomando aí, ó, cicuta, né? E dá aquele velho discurso final, que ele diz que não sabe para onde vai, mas, enfim, o destino é igual para todos, né? Bom, Sócrates morre, então vem o seu discípulo Platão, que Platão é o cara que, inclusive, tem uma questão na atividade que eu passei para vocês lá no Google Forms, que tem um videozinho, que é um vídeo sobre o mito da caverna. Eu não vou contar ele para vocês vão ter que assistir aí essa ideia para poder responder a atividade, beleza? Então o mito da caverna, tem aqui o link também, que foi escrito no livro República, beleza? Platão, ele foi um discípulo de Sócrates, e esse cara, ele criou um conceito bem interessante,
do mundo das ideias, o mundo perfeito. Que existe um mundo além do nosso, que é o mundo perfeito, e que esse mundo perfeito, nós somos o espelho desse mundo perfeito. O mundo das ideias é o local perfeito, e nosso mundo real é o mundo que nós achamos ser real, é o mundo imperfeito. Somos cópias imperfeitas de algo perfeito. Vou dar um exemplo bem interessante aqui que eu vi no livro, achei bem massa aí. Imagine um bolo. A forma do bolo, ela é perfeita, né? Redonda, né? A circunferência é perfeita. Porém, o bolo que é feito na forma, ele sai, são todos iguais? Saem perfeitos? Não. Logicamente, o pensamento de Platão é basicamente esse, que existe o perfeito, o mundo das ideias, o local perfeito, e o nosso mundo, que é o mundo real, que é a imperfeição, a cópia mal feita desse mundo perfeito. Eu não concordo muito com essa ideia, eu vou tentar explicar melhor mais na frente no pensamento de Aristóteles, seu discípulo. Mas ele materializa isso no mito da caverna. Você vai ver esse vídeo aí no Google Forms e vai tentar responder a atividade e fazer sua análise sobre esse mito da caverna, beleza? Aristóteles, discípulo de Platão, esse aqui foi o pensador considerado o primeiro biólogo da história que tentou organizar os seres vivos existentes à sua volta. Foi um cara materialista que pensou muito já nas perspectivas da Terra, nas coisas mais terrenas. Vamos ver essa ideia de Platão. Platão diz nesse caso aí que existe o local perfeito. A ideia vem primeiro do que a materialização do pensamento. Só que, na verdade, Aristóteles já vê o contrário, né? Que a materialização do pensamento, a nossa ideia, ela surge através do mundo material. Então, primeiro vem a materialização do conceito, para depois vir a ideia do conceito, do objeto, beleza? Mas, enfim, não vamos aprofundar nessa perspectiva, não. O que você deve entender é o seguinte: Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três têm uma certa ligação e são considerados, no caso Platão e o Aristóteles, pós-socráticos. Antes de Sócrates, pré-socráticos, os sofistas. E a preocupação deles eram diferentes uma da outra. Beleza? Olha aí, ó. Aristóteles e Platão. Bom, aí vem um período clássico ainda para encerrar aí essa parte, né? O período clássico foi marcado também por guerras pérsicas ou médicas. Né? O que foram essas guerras pérsicas ou guerras médicas? Foram guerras travadas entre gregos contra os persas, que também eram chamados de medos. Deixa eu colocar aqui. Letra feia da desgraça. Medos. Por isso, médicas. Né? Os persas eram chamados de medos pelos gregos. Por isso ficou o nome de guerras médicas. Bom, nessas guerras médicas, foi um conflito aí entre gregos versus persas. Os persas estavam em processo de expansão, de conquista de outras regiões. Aquele filme que a gente viu, o trecho dos 300 de Esparta, é justamente o início do conflito, da invasão, da tentativa de invasão da Grécia pelos persas. Beleza? Então, no filme 300 deixa clara essa ideia. Eu vou mostrar outro trecho do filme aí. Mas as guerras médicas foram travadas em duas batalhas. Teve a Batalha de Maratona e a Batalha de Salamina. A Batalha de Maratona ficou conhecido como a batalha em que um jovem Filípides correu da cidade de Maratona até a cidade de Atenas e morreu. E ele correu, ficou muito exausto e acabou morrendo nessa perspectiva aí. Então, primeira batalha, a Batalha de Maratona. Logo depois vem a Batalha de Salamina, né, que concretiza a vitória dos gregos sobre os persas. Meu irmão, os espartanos só participam da primeira batalha. Vamos ver um trecho aqui de um diálogo aqui dos persas em Esparta. Vamos dar uma sacada aí. Você vai ver algumas coisas que eu já expliquei, por exemplo, o respeito da mulher no cenário espartano. Saca essa cena. Isso é Esparta. Esse moreno aqui é um persa. Os persas chegando aí, né? Conselheiro Teron, se considerou necessário desta vez? Meu rei, rainha, eu só estava entretendo os seus convidados. Sem dúvida. Antes que comece a falar, persa, saiba que em Esparta, todos, até mesmo o mensageiro de um rei, são responsáveis pelas palavras que dizem. Agora,
Que mensagem nos traz? Terra e água. Então você veio de tão longe, Persa. Por terra e água? Não seja tímido ou estúpido, Persa. Seja claro e assertivo em Esparta. O que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Porque Opa, vê aí, o peido que ele deu nessa cena aí é justamente porque as mulheres, de fato, estavam falando entre os homens. Só que não era bem assim não, no cenário aí não, né? Em Esparta a mulher tinha um respeito, tinha uma moral. só as espartanas dão a luz a homens de verdade. Saca aí. Vamos andar um pouco para acalmar nossas línguas. Se valoriza suas vidas acima de sua completa aniquilação. Escute com cuidado. Xerxes conquista e controla tudo o que os seus olhos alcançam. Ele lidera um exército tão maciço que sua marcha estremece o chão. Tão vasto que bebe rios inteiros. Tudo o que o Deus Rei requisita é isto. Uma simples oferenda de terra e água. Símbolo da submissão de Esparta à vontade de Xerxes. Aí, o Leônidas. Submissão? Há um pequeno problema. Existem rumores de que os atenienses recusaram a oferta de vocês. E se aqueles filósofos e pederastas tiveram tal coragem, então... Nós temos que ser diplomáticos. E é claro, os espartanos têm sua reputação a considerar. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Leônidas. Podem ser suas últimas, como rei. Você viu que ele chamou os atenienses de filósofos e pederastas. Terra e água. Mas é loucura. Você é louco. Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém, persa ou grego, ninguém ameaça um mensageiro. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Se lascou. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, Persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é blasfêmia. Isto é loucura. Loucura. Isso é Esparta! Deu pra ver que Esparta era doideira, meu velho. E arrumou a treta com Esparta, o cara tava lascado. Tinha que ter sangue no olho. Enfim, ocorrem essas guerras aí, as guerras médicas ou péssicas. Essa cena aí mostra o início do conflito, né? A introdução. E a cena anterior que nós vimos do filme 300 também traz a luta entre os espartanos contra os persas. Mas enfim, os gregos vencem a guerra, expulsam os espartanos, que eles não conseguem invadir a Grécia. Só que na segunda batalha, a Batalha de Salamina, os espartanos se retiram. E Atenas fica na liderança sozinha, lutando contra os persas na segunda batalha. E eles conseguem vencer novamente. Nesse contexto, as cidades gregas ficam um pouco destruídas e Atenas cria uma liga chamada Liga de Delos. Essa Liga de Delos, sob a liderança de Atenas,
não tinha participação de Esparta. Esparta não queria participar de porcaria nenhuma, odiava inclusive os atenienses, não gostava de ninguém. E os atenienses fizeram a Liga de Delos para reconstruir as cidades ali que estavam destruídas pelo conflito. Os espartanos, puto com os atenienses e com invejinha, decidiram fazer então a Liga do Peloponeso, que rivalizou com a Liga de Atenas. Nessa rivalidade entre essas duas cidades gerou a guerra, que foi chamada de Guerra do Peloponeso. Foi uma guerra entre Atenas e Esparta. Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso. Nesse contexto aí, qual das duas vai vencer a guerra? Atenas ou Esparta? Acertou. Esparta vai vencer a guerra. Né? Aqui tem um trecho do filme Sócrates que mostra essa batalha, o final dessa guerra. Né? Os muros de Atenas vão ser derrubados pelos espartanos e Atenas vai ficar submissa a Esparta, beleza? Só que isso vai causar o enfraquecimento das duas cidades, tanto de Atenas quanto de Esparta, claro, e vai gerar a invasão, o início da invasão de um outro povo, né? A invasão dos macedônios. Veja só, a decadência dos gregos com a guerra do Peloponeso enfraquece o povo grego, inclusive os espartanos vitoriosos. Isso favoreceu a invasão de um outro povo, chamado de macedônios. Aí sai do período clássico e inicia o período helenístico. Lembre-se disso. Opa. Então, os gregos são invadidos, a Grécia é invadida, tanto Esparta quanto Atenas, quanto todas as cidades são invadidas pelos macedônios. O macedônio que vai liderar essa invasão vai ser o Filipe Caolho. O Filipe Caolho, rei Filipe da Macedônia, vai invadir a Grécia e vai unificar as cidades gregas, né? Vai levar seu filho vai ser educado por Aristóteles, inclusive, e o filho dele vai se tornar o Alexandre o Grande, né? O governador, o rei da Macedônia, rei da Grécia. Alexandre o Grande vai expandir a cultura grega, a cultura helenística, pelo mundo conhecido. Vai invadir a Pérsia. Era até um sonho de Alexandre, um mundo governado por gregos e persas. Então Alexandre vai invadir a Pérsia, vai inclusive casar com uma persa. Todo canto que ele invadia, ele se casava com uma mulher diferente. Os soldados vencedores das batalhas, se casavam, tinham relações sexuais com as mulheres do reino invadido para gerar filhos e mais filhos para serem soldados e criar essa mistura cultural. Então Alexandre o Grande fez uma mistura de culturas num período helenístico, expandiu a cultura grega, levou professores para a guerra, levou a cultura, o conhecimento, livros, expandiu o pensamento filosófico grego para os cantos que ele invadia. Invadiu o Egito, fundou cidades com nome Alexandria, várias pelo mar Mediterrâneo, na região da Pérsia, na região da Turquia. Istambul hoje, na Turquia, era antigamente conhecida como Alexandria, né? E Alexandre o Grande vai invadir a Índia, é onde que ele pega em merda, né? Lá ele perde, cai do cavalo, morre, morre nessa batalha aí na Índia, e isso leva à sua fragmentação territorial, como diz aqui, né? A morte de Alexandre na Índia levou à decadência de suas conquistas, que ele morre, fragmenta seu império pelos seus generais e depois ocorre a invasão dos romanos. Aí inicia a história de Roma. Porém, o Império Grego, o Império Helenístico, a história de Alexandre o Grande termina aqui, a história dos gregos termina aqui. Vamos ver algumas questões aqui para encerrar. Tem umas frases que eu acho massa de Alexandre o Grande, né? Essa aqui mesmo. Se não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, né? Porque tem uma história que é essa aqui, né? Que segundo a história, Alexandre o Grande foi a Atenas, né? Chegou na Grécia, em Atenas, e encontrou Diógenes de Sinope, né? Diógenes andava pelado. E Diógenes estava lá deitado, nu, tomando som. E Alexandre chega para ele, né? Faz uma sombra assim e diz assim: "É tu que é Diógenes?" Aí Diógenes olha assim, diz: "É, sou eu." Aí Alexandre fala: "Então, sou teu fã. Me diz o que você quer, que eu dou para você agora, o que você quiser." Aí Diógenes olhou para ele assim e disse: "Eu quero que você saia da frente, que está atrapalhando o sol." E Alexandre volta entristecido para o soldado e diz: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Então,
É interessante essa máxima aí de Alexandre. Alexandre o Grande foi um grande pensador, filósofo, estudado, cheio de cultura. Tem um filme, inclusive Netflix, um filme Alexandre o Grande, que é interessante assistir, beleza? Vou botar aqui uma imagem aí pra gente ver depois, beleza? Questão. Vou analisar uma questão aqui. Essa aqui é interessante. Vamos lá. Sobre a vida política na Grécia Antiga, é possível afirmar que na cidade-estado de Atenas a democracia era. A cidade-estado de Atenas, como era que funcionava a democracia em Atenas? Essa é questão de vestibular, velho. Ampla para os padrões da época, pois embora os escravos não tivessem direito a voto, todos os outros grupos participavam da vida política. Cara, quando vinha a palavra todos é muito, velho. Sempre é muito. Né? Então todos os outros grupos participavam da vida política? Claro que não. Né? Só homens, mulheres estavam fora. Homens, filhos de pai e mãe ateniense. Bem claro isso. B. Era representativa, pois a participação dos cidadãos era indireta. Os seus representantes eleitos tomavam as principais decisões da polis. Caramba, representativa é os dias de hoje, que nós escolhemos os representantes através do voto. A de lá era direta, era participativa. Então essa aqui, letra B, não é também. Tá entendendo aí, né? C. Era restrita na medida em que os metecos e os proprietários de terra não podiam se expressar politicamente. Somente aqueles que moravam na cidade de Atenas podiam votar. Só aqueles que moravam em Atenas podiam votar. As mulheres que moravam em Atenas, elas votavam? Claro que não. Então essa aqui, ó, sai também. D. Liberal. Pois na sociedade ateniense, as mulheres, ao contrário das outras cidades na própria Grécia, eram respeitadas e tinham direito ao voto. As mulheres tinham direito de voto em Atenas? Não. As mulheres não participavam da vida política, então eliminado. Pelo processo eliminatório, com certeza deve ser a letra E. Sem nem ler, eu tenho certeza. Mas vamos ler. Limitada. Uma vez que somente os cidadãos podiam votar. Mulheres, estrangeiros, escravos não participavam das deliberações. Isso está correto ou tá errado? Correto, né? Somente cidadãos, homens, podiam votar. O resto aqui, ó, estava fora. Não participavam das deliberações. Então a correta é letra E. Beleza? Bom, só mais um para encerrar agora. Sobre o lugar social da mulher no contexto do pensamento dos filósofos gregos clássicos, é correto afirmar. Pô, você vê filósofos gregos clássicos. Quando eu falo em filósofos gregos clássicos, tá se referindo a qual cidade? Vou botar até em escrita grega aqui. Atenas. Quando falar em filosofia clássica, não é Esparta, não é Corinto, é Atenas. Beleza? Então, sobre os pensamentos dos filósofos atenienses, pô, só tem Atenas mesmo. Qual era o lugar da mulher? Eu já sei logo de cara, né? Mas vamos ver aqui as opções. A. Na polis grega, as mulheres deveriam restringir-se à execução de tarefas domésticas. Até aqui tá coerente. Cabendo aos cidadãos a atuação na vida política, jurídica e administrativa. Essa aqui bem coerente. Vou botar interrogação porque foi logo de cara, né? Vamos ver as outras. B. Pelo fato de as mulheres possuírem habilidades diferentes em relação aos homens, Platão lhes concede tarefas menos exigentes, tais como os cuidados do lar e o exercício da filosofia. Cara, filosofia não, né? Elas não existiam a filosofia. É interessante ver uma coisa. No mundo grego, é muito parecido com o Brasil colonial. No mundo grego, fazer nada, ser ocioso, era coisa boa. Era coisa que um cidadão de bem não faz nada. Cidadão ruim, esse trabalha. Os classes menores, esses que iam trabalhar. O cidadão mesmo ateniense, a função dele era refletir, pensar sobre a sociedade. Então, o exercício da filosofia era uma coisa muito complexa e difícil
né, exercício, pois era apenas o cidadão que tinha esse dever, esse poder, esse trabalho árduo de pensar sobre a sociedade. Então a mulher está fora disso, beleza? C. Para Aristóteles, a justiça era como equidade. Se aplica também à esfera doméstica, devendo as mulheres receber tratamento baseado em princípios para o cidadão. A mulher não tinha essa equidade, não tinha essa igualdade de tratamento entre homens e mulheres, eram diferentes. Então, letra C elimina também. D. Era consenso que a mulher deveria atuar, além da esfera privada, também na esfera pública, tendo o direito de influenciar nas decisões políticas. A mulher influenciava nas decisões políticas? Não. Então elimina D também. E letra E. Entende-se que a tarefa das mulheres que assumiam um posto de liderança da polis era de gerar filhos saudáveis para o Estado. Essa ideia de gerar filhos saudáveis para o Estado era uma ideia espartana, mas deixa bem claro aqui, filósofos gregos clássicos eram basicamente de Atenas. Então essa letra E também está eliminada. A correta aqui é letra A, beleza? Então a gente fica por aqui hoje. Os links das atividades estão no roteiro de estudo e bons estudos para vocês. Valeu!